Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Nanatsu no Taizai, Marvin, Parte 4, Capítulo 42. Assim como Meliodas e os outros estavam fugindo da perseguição de Grills, Marvin também se infiltrou no interior da prisão Buster neste momento, mas... por que é tão grande? Onde fica a sala que você está procurando? O Sr. Suzuki não disse o local exato. Marvin andou pela Buster Prison em apuros, mas não conseguiu encontrar um lugar. Nesse ponto, ele não tinha ideia de que Ben havia escapado da prisão. Quem é você? A voz de Jude veio de trás de Marvin. Marvin virou a cabeça e olhou. Não foi ele quem mostrou o caminho? Olá, estou aqui para salvar um dos 7 pecados capitais, o pecado da ganância. Ban, você deve saber onde ele está, certo? Marvin explicou descaradamente sua intenção. O pecado da ganância, Ben? Você também é um membro dos 7 pecados capitais, não é? Mas como isso é diferente do que a inteligência diz, disse Jude enquanto lentamente puxava sua arma. Não, sou apenas um funcionário do Pig Hat Pavilion, e estou aqui para levar o chefe de volta ao chefe. Então, senhor, você poderia me dizer onde Ben está sendo mantido? Marvin olhou para ele e sorriu gentilmente. Se, antes que Jude pudesse terminar de falar, um relâmpago brilhou na frente dele, e então Jude se transformou em cinzas. É realmente problemático. Se for muito alto, atrairá guardas, então é melhor incomodá-lo para desaparecer rapidamente. Para evitar problemas desnecessários, Marvin enviou diretamente a Jude uma magia de terceira ordem. Quanto à questão de onde Ban está, ele naturalmente responderá sozinho. Do outro lado, Jerica estava encolhida em um canto, vestindo apenas sua calcinha. Vai e descubra os 7 pecados capitais da ganância, Ben. Senhor Jerica. Mas, Lady Jerica, como você definiria a sua aparência? Os muitos homens grandes ofegaram ao redor da Jerica quase nua, e vapor saiu deles. Quanto tempo faz desde que eles ficaram aqui por tanto tempo para ver uma cena tão sangrenta? E a mestre Jerica é na verdade uma mulher, então essa cena poderia ser um benefício de hora extra dado aos funcionários por seu chefe. Não se preocupe com isso, vai e me traga uma muda de roupa e armadura. Sendo encarada por um grupo de homens rudes, Jericha já estava envergonhada, mas tudo o que ela podia fazer agora era se segurar firme. Nenhum dos cavaleiros queria ir embora, ainda ofegavam como touros, e o corpo da mulher era muito sedutor. Vão! Com o rugido de Jerica todos tiveram que se dispersar, mas ainda havia um irmão mais velho que permaneceu no lugar por um tempo, e não saiu até que seu companheiro o puxasse. Droga! Lembrando-se do que tinha acabado de acontecer, Jerica estava ansiosa para cortar Ben em 8 pedaços. Mate-me! Apresse-se e mate-me! A essa altura, a espada de Jerica havia caído no chão, e ela mesma foi erguida pela bochecha de Ben. Barbeiro, é uma bela peça de armadura, mas não é para você. Ben deu um tapinha na bochecha de Jerica e disse. Quanto mais eu pensava sobre isso, mais bravo eu ficava. Droga, Ben, eu não vou deixar você ir. Neste momento, as sementes de ódio no coração de Jerica foram plantadas, e tal resultado lançou as bases para seu desenvolvimento futuro. Do outro lado, Ban jogou a armadura roubada no chão. Sério, ainda é muito pequena? É uma pena que uma armadura tão bonita me sirva muito bem. Ben suspirou. Era difícil encontrar um vestido logo depois de sair. O que está acontecendo? Está tão barulhento, alguém escapou da prisão? Ben não tinha percebido que essa era sua própria jogada, e Meliodas estava se aproximando, então ele estava um pouco nervoso. Quando Ban virou em uma bifurcação na estrada, ele encontrou Marvin, que tinha acabado de limpar Jude, e como Marvin estava de costas para Ban naquele momento, ele não o viu. Que bom, esse vestido é meu, disse Ban e correu em direção a Marvin. Sentindo que o perigo estava chegando, Marvin rolou para frente no local e escapou do ataque da turma. Eu disse, é rude se esgueirar por trás de você. Marvin olhou para o alvo que ele iria resgatar com um pouco de perigo nos olhos, mas ele apenas disse que queria salvá-lo, mas ele não disse que não poderia vencê-lo, certo? De novo. Enquanto falava, Ban correu em direção a Marvin novamente, como se tivesse visto algum brinquedo interessante. Assim que ele estava se aproximando de Marvin, Ban estendeu a mão e agarrou Marvin. E Marvin naturalmente não demonstrou fraqueza, e rapidamente agarrou o pulso de Ban enquanto desviava de sua mão para o lado. Pegou-a com força e deu a Ban uma queda por cima do ombro. Quão forte é essa queda por cima do ombro? Olhando para o buraco humanoide no chão e o braço quebrado que ainda estava na mão de Marvin, você pode naturalmente saber. No entanto, Ban era imortal, e o braço quebrado e as fraturas cominutivas eram apenas um pedaço de pele. Com certeza, quando a fumaça e a poeira se dissiparam, Ban já estava parado na frente de Marvin intacto. É engraçado, você conseguiu despertar meu interesse. Quando um paladino tão forte apareceu no reino novamente? Ben lambeu os lábios e olhou para Marvin como se estivesse olhando para sua presa. Marvin está com medo? A associação mágica não se concentra em aprender, desde o início de seu estabelecimento. O arranjo de aprendizagem de combate corpo a corpo treinado por mágicos está muito acima do arranjo de magia, ocultismo e farmácia.
Então, como membro da Associação Mágica, o que você deve saber é combate corpo a corpo, embora sua aptidão física possa não ser tão boa quanto ir trabalhar. Mas não se esqueça de que Marvin é um mágico, então naturalmente haverá meios de compensar isso. Sinto muito em dizer que não sou um paladino. Marvin já havia assumido uma postura de luta e estava pronto para soltar a pele do melhor amigo de seu irmão. É interessante. Como o oponente já estava pronto para lutar, Ban naturalmente não iria gritar e gritar, então ele correu em direção a Marvin. É realmente falho. Eu não sei como fazer isso desde que vim a este mundo. Marvin descobriu que quer as pessoas aqui estejam lutando com as próprias mãos ou adicionando várias armas. Elas só terão movimentos ofensivos básicos, e não há disciplina alguma. Então Marvin nunca perdeu em combate corpo a corpo. Justo quando o gancho de direita de Ban atacou, Marvin bloqueou diretamente com sua mão esquerda e ao mesmo tempo, cortou as costelas com sua mão direita. Se Ben não tivesse evitado esse golpe, seu fígado e pulmões teriam ficado muito traumatizados. No entanto, a maior confiança de Ben é o corpo imortal, então ele não vai se esquivar de jeito nenhum, mas confiar nas características da imortalidade para encontrar a fraqueza do inimigo e então contra-atacar. Então, Ban vomitou sangue diretamente e ele não podia morrer de qualquer maneira. Então Marvin simplesmente agarrou o braço de Ban com sua mão direita e fez uma queda por cima do ombro novamente. Ban voou direto para fora e quebrou a parede. Ei garoto, você está bem? Eu não dei tudo de mim. Marvin naturalmente não mentiria para ele. Se ele realmente usasse toda a sua força, seu corpo imortal seria como um ornamento. Realmente estou ansioso para ver o que é sua força total. Ban se levantou da fumaça e da poeira novamente, acariciando a costela direita amassada que tinha acabado de ser atacada por Marvin. Neste momento o ferimento de Ban se recuperou novamente, e não havia nenhum vestígio de ferimento. A única coisa que poderia provar seu ferimento era que suas calças tinham virado shorts. Capítulo 43. A câmera voltou para o lado de Meliodas, e a cena basicamente acabou, ou seja, alguém em Ban foi atingido pela redução de dimensionalidade de alguém Liu. Então vamos lentamente em direção à prisão Buster. Meliodas virou a espada em sua mão e disse, mas infelizmente a bainha atrás dele foi cortada por Gil Sanda da última vez, e agora ele só pode segurar a espada em sua mão. Ei, você quer deixar Elizabeth para trás? Vendo que Elizabeth não a seguiu, e Meliodas não pretendia esperar, Hawke perguntou desconfiado, depois que levamos o médico dos resíduos para sua clínica. Ela não saiu. Estúpido, é bom que ela fique lá. Há paladinos na prisão Buster que querem matá-la. Você é realmente estúpido, disse Meliodas. Você disse 2 vezes que eu sou estúpido, e aquele que diz que os outros são estúpidos é realmente estúpido. Hawke disse insatisfeito. Sinto muito, porco estúpido. Meliodas se desculpou sinceramente com Hawke. Os dois começaram a falar um do outro todos os dias novamente, e o relacionamento deles é muito bom. Porco estúpido significa a mesma coisa, seu idiota. Hawke gritou para Meliodas que foi levantado por Meliodas. Dói. Minha pele foi rasgada. Lorde Meliodas à distância, Elizabeth trotou até Meliodas. O que foi? Você está correndo muito rápido. Meliodas perguntou, confuso. Eu consertei isso enquanto Lorde Meliodas estava descansando, embora o trabalho não tenha sido muito bom. Elizabeth tirou a bainha quebrada de Meliodas, que já havia sido consertada a essa altura. É tão virtuoso. Hawke reclama todo dia. Obrigado, Elizabeth. Meliodas veio diretamente com uma mudança de um clique e equipou a bainha novamente. Ótimo, vamos lá. Elizabeth levantou os braços animadamente e aplaudiu. Ela assumiu a liderança e começou a andar para frente, deu alguns passos e se virou para Meliodas com um sorriso. Eu não sou uma cavaleira, mas continuarei a lutar para proteger o reino e o povo. Mesmo que Lorde Meliodas esteja morto agora. Ei, não me amaldiçoe. Meliodas protestou. Sim, desculpe. Elizabeth, e eu, disse Hawke que também queria saber. Isso, farei o meu melhor. Você está se tratando de forma muito diferente, não é? Disse Hawke, insatisfeito. Sinto muito, Hawke. Meliodas olhou para a dupla brincalhona com um sorriso raro. Não se preocupe, Hawke. Mesmo se você morrer, não vou desperdiçar sua carne. Certo, Elizabeth. Você tem que ser o consolador, Meliodas. Sim, Elizabeth repetiu estupefata. Você considerou meus sentimentos? Hawke reclamou tão reconfortante quanto não reconfortante. Vamos. Ok, apresse-se e saia da aula. Não é mesmo? Disse Elizabeth, atordoada por Meliodas. O nome da primeira coisa a ser resgatada parece ser Zenith, certo? Vamos resgatar a filha do Dr. Dana primeiro, certo? Meliodas disse. Lorde Meliodas. Elizabeth sorriu novamente com as palavras de Meliodas e o seguiu. Mas e Ben-sama? Se ele soubesse que estávamos indo para lá, ele poderia sair sozinho. É assim mesmo. Capítulo 44. Bang, com um estrondo alto, um pé enorme pisou na frente de Meliodas e dos outros. Meliodas rapidamente se posicionou na frente de Elizabeth e assumiu uma posição de luta. É um ataque inimigo?
Esperaram até que a poeira baixasse antes que pudessem ver claramente que era Diane. Diane, o que você está fazendo aqui? Meliodas perguntou. Os olhos de Diane estavam um pouco opacos naquele momento, e ela só voltou a si quando ouviu a voz de Meliodas. Comandante, você não pode deitar e descansar. Sério, o que você está fazendo? Diane ainda estava preocupada com o corpo de Meliodas. Você é melhor que eu, ok? Meliodas notou a aparência estranha de Diane e ficou um pouco preocupado com sua condição. Está tudo bem? Você disse isso para mim? Diane se perguntou por que Meliodas perguntaria isso. Ela estava com boa saúde. Você não correu para a prisão Buster depois que Talumari esmagou aqueles insetos? A propósito, e o Marvin com você? Perguntou Hawk confuso. Existe algo assim? Diane pensou bastante. Lord Diane, parece que esse oponente está com problemas. Meliodas tocou seu queixo. Diane, você está realmente bem? Meliodas reconfirmou. Bem, é só um pouco confuso. Diane ainda contou a Meliodas como ela se sentia em seu corpo. De repente, os olhos de Diane perderam o foco novamente, e dessa vez, não eram mais Meliodas e os outros que apareciam em seus olhos, mas o Paladino. Eu sou um membro das terríveis presas Paladin Run, aquele que destruirá os 7 pecados capitais. É o Paladino. Capitão, proteja a princesa. Diane imediatamente assumiu uma posição de luta, mas ela não sabia que tinha sido alucinada por Run, que na verdade era Meliodas. Comandante, para onde vocês foram? Diane percebeu que ela era a única que restava por perto. Eles se tornaram meus prisioneiros. Rein continuou. Devolva-me o comandante do regimento. Diane sacudiu Luz no chão com um chute e nocauteou Lum com um soco direto. No entanto, o que ela não esperava era que fosse Meliodas quem fosse severamente espancado dessa vez. Meliodas voou diretamente dezenas de metros e se chocou contra o chão, levantando nuvens de poeira no chão. Senhor Meliodas. Elizabeth correu atrás dele preocupada. Meliodas foi jogado de cabeça para baixo na terra e se levantou com um forte chute de suas pernas. Diane, o que você está fazendo de repente? Perguntou Meliodas, limpando a sujeira do corpo. Lord Diane, Lord Meliodas está aqui. Elizabeth também estava curiosa sobre o que havia acontecido com Diane, e Meliodas estava bem na frente dela. O que? Você está com sono? Hawk ainda estava tão venenoso que esqueceu que Diane gostava de comer porcos inteiros assados. Dito isso, não vou perder para o Paladino. Diane não respondeu às perguntas deles e mais uma vez assumiu uma postura de luta. Seus olhos não conseguiam nos ver de jeito nenhum. Foi quando Meliodas finalmente encontrou o problema principal. Foi justamente por causa da influência da habilidade do Paladino Ruína que Diane foi hipnotizada neste momento. E tudo que ela viu diante de seus olhos neste momento foram alucinações. É exatamente disso que Reuin é capaz. Enquanto ele ouvir seu sino, ele será hipnotizado, e ele só poderá ver as visões que Rein quer que você veja. Como? O que fazer? Um pouco perturbado, Meliodas ponderou por um momento, pegou Elizabeth e correu. Vamos em frente. Tenho que dizer que Elizabeth, que está usando uma minissaia, mantém essa posição de ser carregada por Meliodas. O fotógrafo de hoje é um pouco branco, então vamos enterrar o fotógrafo com pernas de galinha esta noite. Com certeza. Ao longo do caminho, Diane continuou atacando, e para evitar o ataque, Elizabeth também foi levada por Meliodas em várias posições. Hawk, estou cansado e fraco, ok. Estava realmente empoeirado e cheio de escombros ao longo do caminho. Ah não, tem gente passando. Capítulo 45. Meliodas e os outros que estavam fugindo, se assustaram com os transeuntes que apareceram de repente, é claro, apenas com medo de machucá-los acidentalmente. Ei, se vocês não querem morrer, fujam. Meliodas gritou para os 2 passantes na frente dele. No começo, os 2 ficaram um pouco confusos, mas quando viram Diane, que estava se aproximando, seus rostos mostraram expressões assustadas. Onde você está se escondendo, Paladino? Neste momento, Diane já havia perdido a visão de Meliodas, embora eles não pudessem encontrar ninguém, mas isso não impediu Diane de dizer palavras cruéis. Um homenzinho como você, observe-me torcer, rasgar e esmagar você junto com sua armadura até virar polpa. Nesse momento, Meliodas e os outros estavam escondidos sob um pequeno declive de terra, que por acaso era o ponto cego de Diane. Socorro! O transeunte fechou os olhos neste momento, parecendo assustado. Senhora Meliodas, o que aconteceu com a senhora Diane? Elizabeth ainda estava intrigada com o estado de Diane naquele momento. Algo deve ter acontecido, e esse pequeno diabinho será entregue a você. Meliodas colocou o diabinho em seus braços de lado e estava pronto para enfrentar Diane, que tinha que descobrir por que Diane estava assim. O que você está fazendo em um lugar desses? Perguntou Elizabeth, enxugando gentilmente as lágrimas da criança. Somos pastores e queremos voltar do pasto. Agora, o que vamos fazer? Perguntou a criança. Não se preocupe, aquele homem vai.
Elizabeth acreditava bastante em Meliodas, e naquele momento Meliodas rapidamente se moveu para o sopé de uma colina não muito longe de Diane. No momento em que Meliodas tentava observar a situação de Diane, um sino soou de repente, e os olhos de Meliodas ficaram vazios naquele momento, e um cara enorme apareceu de repente na frente dele. Você é? Meliodas olhou para o cara alto na sua frente com algumas dúvidas, como alguém poderia passar despercebido sem ser invisível. Eu sou o paladino ruim a quem pertencem as terríveis presas, aquele que destruirá os 7 pecados capitais. Rowan, do ponto de vista de Meliodas, está curvado, parecendo um pouco cansado. Ei, grandão, é você? Algum truque estranho em Diane? Meliodas olhou cautelosamente para Rowan na frente dele. No entanto, aos olhos dos outros, os dois lados do confronto são claramente Meliodas e Diane. Não é Diane? Hawke se perguntou como Meliodas poderia se referir a um servo como um cavalo. Do ponto de vista de Meliodas, Rubim desferiu um soco. Meliodas reagiu rapidamente e pulou no ar para desviar, e o soco de Rubim voou diretamente para o lugar onde Meliodas estava parado agora. Aproveitando o backswing de Ruin, Meliodas desceu em direção a Ruin, então sacou sua espada e olhou para Ruin, mas Ruin reagiu rapidamente e bloqueou com ambos os braços. Restaure Diane rapidamente ao seu estado original. A espada de Meliodas destruiu diretamente o chão sob os pés de Ruin, o que mostra o quão poderosa ela é. No entanto, a verdade é que foi Diane quem atacou agora, e foi Meliodas quem atacou. Diane vai ficar parada? Claro que não, e não se esqueça de que, na perspectiva dela, Meliodas também é ruína. Então ele deu um peteleco em Meliodas com os 2 braços e então pulou em perseguição. Será que Meliodas está alucinando como Diane? Hawke mais uma vez agarrou o ponto cego sem Galter, um especialista em manipulação mental. Os outros membros dos 7 pecados capitais teriam naturalmente uma resistência muito menor ao resistir a ataques mentais, e essa situação era inevitável. Portanto, os 7 pecados capitais são derrotados separadamente e só precisam encontrar os pontos fracos, mas uma vez que os 7 pecados capitais sejam reunidos, eles se tornarão indestrutíveis. Diane no ar chutou Meliodas com uma perna de chicote, e Meliodas que foi chutado também reagiu rapidamente e agarrou a perna de Diane, pulou na cabeça de Diane com a força, e chutou seu queixo para cima. Diane voou diretamente para trás. Mas com um dos backflips de Diane, Diane pousou suavemente. O poder de combate do clã gigante que entrou em contato com a terra ainda era assustador, e eu vi a mão de Diane bater no chão, e então acenar para cima, e uma fileira de espinhos de chão se ergueu do chão, esfaqueando Meliodas. Meliodas naturalmente não demonstrou fraqueza, desviando de uma facada após a outra no ar, e se ele não conseguisse desviar, ele balançava sua espada e a esmagava. Dessa forma, não apenas o espinho de chão não machucou Meliodas, mas Meliodas também se aproximou de Diane com a ajuda do espinho de chão. Embora Meliodas tenha se esquivado facilmente do ataque, Elizabeth e os outros no chão só conseguiram fugir para o deserto. Que ataque indiscriminado! Meliodas quis atacar novamente após se aproximar de Diane, mas Diane pegou um pilar de pedra com antecedência para compensar. E assim que Meliodas recebeu o ataque do pilar de pedra, o punho direito de Diane já havia alcançado Meliodas ao mesmo tempo em que quebrava o pilar de pedra, e Meliodas não reagiu e o socou. Meliodas colidiu com um pilar após o outro ao longo do caminho, e o impulso do movimento para trás enfraqueceu. O tio Luin ainda está trabalhando duro. Olhando para os dois se matando, Fregia ficou na encosta da colina à distância e suspirou. Parece que eu também tenho que trabalhar duro. Capítulo 46. O que devo fazer, Elizabeth? Hawke, que havia fugido para longe, engoliu em seco enquanto observava o movimento entre os dois. O que eu devo fazer? Se isso continuar, todo mundo vai. O que diabos eu devo fazer? Elizabeth olhou preocupada para os dois brigando à distância. Diane continuou pisoteando Meliodas no chão, e Meliodas também confiou em sua agilidade para desviar dos ataques de Diane repetidamente, e a fumaça e a poeira causadas pela batalha entre os dois estavam prestes a chegar à prisão Buster. É uma coisa pequena, mas é um paladino difícil. Diane estava irritada com Meliodas, que era como uma botia. Ele é um cara grande, mas é um paladino ágil. Meliodas respondeu naturalmente sem mostrar fraqueza, e os dois realmente não apenas moveram suas mãos, mas também suas bocas. Meliodas esticou a cintura e girou com sua espada e chutes em uma tentativa de quebrar as defesas de Diane. Diane, por outro lado, bloqueou uma rodada de ataques de Meliodas com apenas 2 braços. Os dois foram temporariamente separados, esperando pela próxima rodada de ataques. Eles todos se confundiram com um paladino? Hawke finalmente descobriu a verdade depois de ouvir a conversa de Meliodas e Diane. Como pode ser isso? Pare! Pare, pare! Elizabeth gritou ansiosamente e Meliodas e Diane recuperaram os sentidos enquanto Elizabeth gritava, e ambos olharam para Elizabeth. Princesa, o que você está fazendo? Perguntou Diane, confusa. É isso que queremos perguntar, gritou Hawke. O chefe do regimento também está lá, e o paladino?
Diane olhou em volta, mas não percebeu o paladino que tinha acabado de lutar com ele. Então, Meliodas também olhou ao redor, e o grande paladino com quem ele havia lutado havia desaparecido. Irmã gigante, você está bem? A criança pastora correu até Diane com sua bengala. É você, então você ainda está aqui. Diane se abaixou para cumprimentar a criança. A criança assentiu, e o sino na bengala em sua mão fez um som nítido quando ele assentiu. Nesse momento, os olhos de Diane perderam o foco novamente, e todas as figuras desapareceram do campo de visão de Diane novamente. Todos, se foram de novo? O sino tocou novamente e Meliodas ficou estranho. Maldito paladino. Senhora Meliodas, você não pode fazer isso. Elizabeth pegou a mão da criança e correu para longe, temendo que Meliodas e sua briga se espalhassem para as pessoas comuns. Você escondeu todo mundo de novo? Diane juntou as mãos e jogou Meliodas no chão com um martelo. Eu não quero morrer. A criança do pastor correu para os braços do pastor, e o pastor ficou aterrorizado. Enquanto a criança corre, o sino toca naturalmente. No entanto, neste momento ninguém notou o comportamento estranho do pastor e da criança. Está tudo bem, mesmo que eu arrisque minha vida, eu vou te proteger. Elizabeth fez um juramento, mas como Sua Alteza Real, que não estava profundamente envolvida no mundo, poderia pensar que nem todo mundo neste mundo é uma boa pessoa. O pastor pensou que queria se proteger, afinal, era ele quem precisava se proteger, mas ele não acreditava que uma menina pudesse se proteger. Sim, Elizabeth naquele momento ainda não havia notado a anomalia do pastor. Vossa Alteza Real, quem realmente se importa com as pessoas, mas quão verdadeiras e quão falsas são suas palavras? Fregia lentamente se aproximou de Elizabeth, não muito longe, e com um aceno do longo chicote em sua mão, um grupo de insetos voou para fora da árvore. Será que esse cara também é um paladino? Hawk mais uma vez entendeu o ponto com precisão, mas antes que Hawk pudesse reagir, o inseto picou no nariz, e o porquinho gritou imediatamente. Vamos, meus adoráveis insetos. Destruam-nos com seus tentáculos e asas afiados como navalhas. Fregia agitou seu chicote e proferiu a declaração do segundo tenente. Não, é assustador, é assustador. A criança pastora latiu enquanto corria para a clareira. É barulhento, pirralho. Então comece com você e morra. Fregia acenou com a mão, e o redemoinho de insetos cercou diretamente a criança. Capítulo 47. Cercada pelo enxame, a criança, que nem sequer havia amassado as pontas das roupas, começou a gritar. Você está chorando pelo ar ao seu lado? Do que você está falando? Mesmo que você lute pela sua própria vida, você tem que protegê-lo, certo? Embora você diga que é bonito, você está realmente pensando em seu coração quem virá para salvá-lo. Fregia ligou o modo de provocação. Tenho medo que a princesa não a salve. É demais. Piggy estava bravo, mas não conseguia evitar. Mas Elizabeth caminhou até a criança que tomou a iniciativa de ser refém sem dizer uma palavra. Elizabeth? Ela é louca, não é? Nem mesmo Fregia, como paladina, acreditava que Elizabeth realmente ousava salvar pessoas. Marcamos um encontro, certo? Diante do enxame afiado como uma faca, Elizabeth não vacilou e avançou firmemente passo a passo. Por mais que eu a admire, mas... A criança nem amassou os cantos de suas roupas. Por outro lado, Elizabeth, as asas afiadas e as partes bucais do inseto não só rasgaram suas roupas, mas até a pele exposta estava coberta de sangue. Esse espião era óbvio. Mesmo que você morra, mesmo que eu seja a única que sobrou, eu protegerei o reino e o povo das mãos dos paladinos. Elizabeth suportou a dor e caminhou em direção ao centro da tempestade passo a passo, abraçando a criança em seus braços. Irmã, Elizabeth, o porquinho não conseguia acreditar que Elizabeth realmente conseguia entrar no centro da tempestade, claro. Isso também pode ter algo a ver com o desejo do paladino de prejudicar a vida de Elizabeth. Vendo que a apresentação estava quase no fim, Fregia também acenou com um longo chicote para dispersar o enxame. Você está bem? Perguntou o pastorzinho. Está tudo bem. Elizabeth ficou um pouco confusa com a dispersão repentina do enxame, mas estava mais preocupada com a situação da criança. Você não está ferido, está? Por esse tipo de criança, você realmente sacrificou sua vida para salvá-la, e seu amor pelas pessoas é realmente admirável. Mas, o sino na mão da criança se moveu novamente, e o corpo da criança se expandiu lentamente, e finalmente se transformou em um homem forte de 1,9 metros. A realidade é cruel. Elizabeth ficou perplexa. A criança se tornou um paladino, é tudo uma ilusão? Hawk enxugou os olhos com a orelha. Será que os dois ficaram estranhos por sua causa? Elizabeth finalmente descobriu a verdade. De fato, toda vez que o sino tocava, Meliodas e Diane ficavam estranhos e deveriam ter percebido que algo estava errado. Até os 7 pecados capitais são como crianças na minha frente. Ruin olhou para Elizabeth. Devolva os dois ao que eram, disse Elizabeth, agarrando as roupas de Ruin. Naturalmente, o vilão não falou muito sobre o cabelo de Elizabeth e a derrubou com um golpe de joelho, e a pobre princesa rolou 2 vezes no chão antes de parar. Bastardo!
Hawk correu para proteger Elizabeth, mas foi nocauteado por Ruin com sua bengala. Embora Hawk não seja bom em lutar e seja um pouco tímido, sempre que Elizabeth e eles estão em perigo, Hawk sempre pode se levantar. Agora os 7 pecados capitais estão se matando, e eles eventualmente morrerão. Rain agora está declarando vitória. Apresse-se e pegue aqueles 2. Volte a ser como era antes. Elizabeth se levantou, embora estivesse gravemente ferida. Como paladino, Ruin tinha seu próprio orgulho. Como o inimigo derrotado poderia se reerguer? Então ele pegou sua bengala com raiva e chicoteou Elizabeth para longe, dessa vez com um ferimento mais sério. Elizabeth. Hawk não se esqueceu de se importar com Elizabeth, mesmo que tivesse um envelope vermelho na cabeça e sangue no nariz. Que boa amiga. Louis está tranquilo agora, então ele perdeu alguma coisa, e ele não sabe. Adivinha o que ele perdeu? Capítulo 48. Ei, Ruína, não há problema em matar a princesa. Fregia disse com alguma preocupação. Eu ainda sei disso, princesa Elizabeth, e como um elogio à sua coragem, eu vou te contar uma coisa. Rui levantou seu cajado e apontou para Elizabeth. Sobre a verdadeira identidade da sugestão hipnótica que eu lancei sobre eles. É isso que está nessa haste de lata. O que está faltando? Rui estava prestes a apresentar o que ele tinha orgulho, apenas para descobrir que o sino tinha sumido. Para ter certeza de que ele realmente tinha sumido, ele até mesmo levou o bastão de lata para mais perto, mas ele ainda não o fez. Elizabeth sorriu levemente e cuspiu o sino da boca. Não consigo lembrar? Menininha, você veio para isso em primeiro lugar? Faça isso. Rui ficou muito bravo, ele era um paladino que era interpretado por uma garotinha, o que deixou Rui diretamente bravo e queria bater em Elizabeth até a morte. Claro que sim, e quando seu punho estava prestes a atingir Elizabeth, uma mão agarrou seu braço. Você é, como ousa fazer isso? A voz de Meliodas era calma, mas era um frio nos ossos. Ilusão resolvida? Rui se livrou da mão de Meliodas e deu alguns passos para trás. Meliodas não foi diretamente atrás de Rui, mas se agachou para verificar os ferimentos de Elizabeth. Então ele tocou o rosto de Elizabeth com sua mão e segurou a mão de Elizabeth. Elizabeth, eu entendi sua iluminação. Você está me ignorando? Então ataque primeiro. Como um vilão, Louis naturalmente não jogaria uma partida de artes marciais por turnos com você. Então ele balançou seu cajado de lata em Meliodas com um passo de flecha para frente e fez um home run. Meliodas foi enviado sem resistência, e Rui naturalmente sabia o motivo de buscar a vitória, então ele pulou sobre Meliodas e o esmagou com força, jogando Meliodas diretamente no chão, e o chão ficou diretamente amassado. Meliodas! Hawk gritou preocupado. Ninguém realmente acha que Meliodas não pode sair do caminho, como Meliodas disse a Grius no começo para que isso não afetasse Elizabeth, e Meliodas foi enviado deliberadamente para manter Elizabeth longe do campo de batalha. No entanto, o grupo de Rui não sabia o motivo disso, então ele se aproximou de Meliodas sem aviso, e Rui agarrou Meliodas pela cabeça com uma mão e o levantou. É chato. O reino também realmente se importa com essa criancinha peluda. No entanto, Meliodas, que deveria ter sido derrotado, de repente abriu os olhos e deu um soco em Rui no ar. A onda de choque se estende até a prisão Buster, e Hawk também é afetado sem motivo, mas a onda de choque evita Elizabeth, o que mostra quem é o mais importante. O próprio Meliodas perseguiu na direção em que Rui havia voado. Ei, espere, Hulk. Fregia queria parar Rui que voou para fora, mas o choque atrás dela fez seu cabelo tremer. Sim, havia outro membro dos 7 pecados capitais, Diane. Fregia tremeu e se virou para ver Diane, que já estava lá cerrando os punhos. A câmera retorna para Rain, que já está no trem voltando para a prisão Buster, embora seja um assento extraveicular. Bang, com uma nuvem de fumaça, Rui atingiu diretamente a parede externa da prisão Buster, e toda a parede externa foi destruída. O que está acontecendo? O cavaleiro da guarda foi atraído pelo movimento repentino. Alguém voou até aqui. Assim que Rune se levantou, Meliodas ficou na frente dele e golpeou Rui em espiral com outro uppercut. Entretanto, neste momento, Louis não apenas não perdeu seu espírito de luta, mas foi derrotado por um feroz espírito de luta. É isso? Sim, é assim que deve ser, ou seria chato, certo? Pecado da ira, Meliodas. É, líder dos 7 pecados capitais. Enquanto os guardas ainda especulavam, Meliodas deu outro soco no abdômen de Rud, destruindo sua armadura diretamente. No entanto, o próprio rei não se machucou muito. Por que isso? Primeiro, Meliodas foi solto no mar, e segundo, você pode quebrar minha armadura com suas próprias mãos. Tudo bem. Maravilhoso. Você acha que eu vou dizer isso? Seu idiota. Com o rugido de Rui, seus músculos gradualmente incharam e ficaram bronzeados, e seu ímpeto deixou Meliodas atordoado. Claro que não era muito forte. Era Meliodas que estava tentando descobrir como retrair sua força e não matá-lo. Esta armadura é apenas uma fina camada de pele, e a armadura que realmente me protege é este corpo comparável ao aço. Vamos lá, o que você vai fazer?
Em apenas 3 segundos, Luin, que tinha acabado de ativar seu movimento supremo e estava pronto para lutar, foi atingido no abdômen pelo soco de Meliodas, e o sangue jorrou pela abertura na armadura facial de Luin. De jeito nenhum, você machucou minha pessoa mais importante. Esse é seu pecado. Foi a maior raiva de Meliodas em 10 anos, e Hugh foi o único paladino a ser derrotado até agora, a ponto de Meliodas ter jorrado sangue. Um movimento. Apenas dê ao povo do paladino. É verdade. Os verdadeiros 7 pecados capitais. Correr. Esse movimento assustou todos os guardas. Capítulo 49. A ruína já havia sido destruída pelo soco de Meliodas, e é claro que Meliodas não conseguiu evitar matá-lo, mas bem, ele provavelmente teve que ficar de cama por alguns meses. Por outro lado, Fregia naturalmente sofreu muito, e foi pisoteada por Diane como um inseto, mas Diane foi misericordiosa, e Fregia ainda tinha um fôlego. Diane olhou para Fregia com desprezo e bateu palmas, e embora ela não falasse, sua expressão era exatamente, é só isso? Sinto muito, Elizabeth, se eu tivesse sido mais forte, Hawke gritou em tom de reprovação, sua voz atraindo Diane. Ela ficou gravemente ferida e teve que ser trazida de volta à cidade para tratamento imediatamente. Diane se agachou e olhou mais de perto os ferimentos de Elizabeth. Espere. Por favor, leve-me comigo até a senhora Meliodas e Lord Ben. Elizabeth parou Diane e exigiu que ela fosse para a prisão Buster também. Vocês estão todos machucados assim, do que estão falando? Hawke não concordou muito com a proposta de Elizabeth. Eu marquei um encontro com Lord Meliodas de que lutarei até o fim para proteger o reino e o povo. Elizabeth disse firmemente. Infelizmente, isso não é possível. Embora Diane tenha sido tocada pela firme convicção de Elizabeth, os ferimentos de Elizabeth eram muito sérios. E o próximo perigo potencial poderia custar sua vida, e ela não podia simplesmente morrer assim porque tinha acabado de reconhecer a princesa. Senhor Diane, estamos indo para a prisão Buster, onde há vários inimigos em emboscada, e no seu estado atual está indo em vão. Diane contou a Elizabeth sobre a situação, esperando que ela mudasse de ideia. De fato. Então, eu não tenho força nenhuma e não posso lutar contra o paladino. Guerra. Mas mesmo assim, seguir em frente com Meliodas com todos pelo bem de cumprir as promessas. Elizabeth permaneceu firme em sua crença de que mesmo que estivesse gravemente ferida agora, ela trabalharia com seus companheiros para completar sua missão. A firme convicção de Elizabeth finalmente convenceu Diane. Você não chorou? Sim, Elizabeth respondeu com um sorriso. Bem, vou colocar você na minha mochila, mas ela é instável e pode piorar seus ferimentos, tudo bem? Perguntou Diane. Sim, Lord Diane. Desde que ela possa seguir os passos de seus amigos, Elizabeth não se importa com o que ela faz. Ei, você é um soldado de Buster, não é? Sentindo que o pastor estava prestes a fugir, Hawke rapidamente bloqueou seu caminho, afinal. A inteligência desse cara poderia ajudá-lo a evitar muitos problemas mais tarde. Não, estou apenas sendo ameaçado pelo paladino. Um tolo admitiria, pastores não são tolos, afinal, admitir estar na mesma liga que os paladinos agora é um fim miserável. Você sabe onde os 7 pecados capitais e a filha do doutor estão na prisão, certo? Hawke agora está descontando sua raiva na surra do paladino nos pastores, então o porquinho está aterrorizante agora. Claro, o principal é que há uma garota de 9 metros de altura ao lado do pilão. Espere, se eu disser isso, o paladino vai me punir. Antes que ele pudesse terminar de falar, um choque atrás dele fez o pastor tremer. Qual deles você acha que é melhor do que ser torturado assim por nós do que um paladino? Dizendo isso, Diane também mostrou ao pastor a Fregia que havia sido pisoteada em sua mão, embora Diane sorrisse brilhantemente, mas esta imagem realmente fez os cantos da boca do pastor que viu o estado miserável de Fregia se contorcerem, e não conseguiu evitar engolir um bocado de saliva. Capítulo 50. Esta é realmente a torre? Perguntou Meliodas. É isso mesmo, nenhum soldado pode mentir na minha frente. Diane respondeu afirmativamente. Obrigado, Elizabeth. Meliodas olhou ternamente para Elizabeth, que já estava dormindo na mochila de Diane. No entanto, uma prisão tão majestosa está vazia agora, e eles estão se mudando tão rápido. Diane olhou para a prisão Buster vazia e suspirou. Acho que viu o paladino ser mandado voando e depois assustado para longe. Meliodas disse despreocupadamente. Claro, com o poder dos 7 pecados capitais, basicamente há poucas pessoas no reino que podem detê-los, e eles não se importam se é um truque do inimigo ou não. Que bando de pessoas que perderam a perseverança. Hawke fez sua própria avaliação. Embora a prisão Buster fosse enorme, Diane ainda tinha que se abaixar para entrar. Estou na prisão. O que devo fazer em seguida, Lord Grus? Jerica relatou suas observações a Grus e pediu instruções sobre o que fazer. É bem merecido, não é? Disse Grus, elogiando os 7 pecados capitais sem hesitação. Mas esse poder só lhe trará uma morte amarga. Enquanto falava, ele tirou do bolso uma pequena bola preta com runas gravadas. É o Jade dos feitiços? Perguntou Jerisha, confusa.
Em vez de responder à confusão de Jirika, Gruz jogou o jade de feitiços para longe, e o jade de feitiços se transformou em uma nuvem de fumaça que envolveu a prisão de Buster e se transformou em uma barreira mágica supostamente inexpugnável. Isto é, como uma paladina aprendiz, ainda há muitas coisas que Jellica nunca viu. A técnica de selamento da calamidade eterna, uma barreira de isolamento mágico de alta intensidade que nem mesmo 10 tiranossauros conseguem destruir. Os 7 pecados capitais só podem ser tingidos lentamente nesta gaiola indestrutível. Falando nisso, Gruz ainda é muito orgulhoso, e ele matou 3 lendas de uma só vez. Na prisão de Buster, é ela. Meliodas, eles encontraram Sene. A filha do médico, você não pode estar errada. Hawk xingou sem jeito. Eu vou te levar embora, Diane. Você consegue colocar mais uma pessoa na sua mochila? Meliodas perguntou de volta. Sim, sim. Diane, que só podia ficar no corredor porque o lugar era muito pequeno, respondeu. Ao ouvir o movimento lá fora, Sene abriu os olhos lentamente, apenas para ver uma grande mão estendida em sua direção, como se tentasse agarrá-lo. Com um grito, Sene desmaiou novamente. Na realidade, porém, a mão pertencia a Diane, que arrancou a porta da cela da parede. Você está bem? Meliodas perguntou. Está tudo bem, só desmaiei. Diane colocou Sene na mochila também. Mestre Marvin, você é muito forte, não é? Médio, terceiro no mundo. O som à distância da passagem atraiu a atenção de Meliodas e dos outros, e 2 figuras saíram lentamente da escuridão. E aí, pessoal? Marvin os cumprimentou. Marvin Ban? Meliodas olhou para Marvin e para o Ben quase nu com alguma surpresa, mas a surpresa foi maior que a surpresa. Capitão! Ban também avistou Meliodas neste momento. Parece que vou ter que ficar longe. Marvin, que viu essa cena, pareceu pensar em algo e correu apressadamente atrás de Diane. Meliodas e Ben apenas se encararam com olhares sérios, e o ar congelou ligeiramente. O começo da próxima reunião, que tipo de atmosfera é essa? Tenho uma má premonição. O cheiro no ar deixou Hawk muito desconfortável, e ele deu 2 passos para trás, suando frio. Seu palpite está correto. É melhor você se esconder atrás de mim como Marvin mais tarde. Diane estava acostumada a tais cenas, e sentou-se no chão, abraçando os joelhos e pronta para admirar o lado bonito de Meliodas. Ban, capitão. Ambos estavam animados para se verem novamente, levantando as mãos e se preparando para um high five. Ei, 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 ei. As palmas das 2 pessoas bateram rapidamente uma na outra, o que fez com que os paladinos provavelmente ficassem com medo de fazer xixi quando viram Meliodas. Eles não lutaram seriamente, é claro. Também havia uma razão pela qual o artefato não estava lá, mas Meliodas estava jogando partidas falsas. O quê? Não é um bom relacionamento? Hawk deu um suspiro de alívio enquanto olhava para os 2 homens que estavam se divertindo. Marvin olhou para ele e não falou nada, afinal, o próprio porquinho conseguia sentir a maneira estranha de cumprimentar aqueles 2 caras. Isso não é mais emocionante do que falar? Capitão. Embora o cara tenha gritado muito gentilmente, ele não demonstrou misericórdia em suas mãos, cerrou os punhos e puxou Meliodas para fora imediatamente. E Meliodas parou depois de atravessar várias celas. Rápido, capitão, você também está aqui. Ben pulou alegremente e chamou Meliodas para participar da brincadeira alegre. Meliodas naturalmente não falou bobagens, chutou as pernas com força e uma cabeçada nocauteou Ban, e Ben também atravessou várias celas antes de parar. O que está acontecendo? O porquinho ficou atordoado com a mudança repentina. Está tudo bem, deixe-os em paz. Diane estava claramente acostumada com esse tipo de cena e não entrou em pânico. Ha 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 ha. Hehehehe. Embora Ben e Meliodas tenham se batido, eles estavam muito felizes no momento. Bem, eu pensei que você seria lento. Ben provocou. Você também está de bom humor, Meliodas retrucou. Enquanto ele falava, os 2 juntaram as mãos direitas e em uma postura de luta de pulso, foram diretamente para o chão. Preparar. Ir. Quando Meliodas começou, os 2 exerceram força ao mesmo tempo, e a força violenta dos 2 destruiu diretamente o chão e as paredes. O que houve? O que houve? Hawk estava deitado nos braços de Diane, sentindo os tremores, e olhou ao redor, tentando encontrar algo. Eles estão assim desde antes. Diane assistiu à batalha calmamente. Qual é a sensação? Hawk estava obviamente espantado. Acostume-se com isso, por que toda essa confusão? Marvin disse o que é isso, ele simplesmente espancou a turma, e a cena é muito mais espetacular do que isso. Realmente, os homens são tão ingênuos. Diane olhou para Meliodas com um olhar de obsessão. Das 720 batalhas contra o comandante do regimento, parece que venci 361, certo? Disse Ban orgulhosamente. Você está com sono, não está? Eu sou o vencedor do 361. Meliodas respondeu sem cerimônia. Enquanto os 2 lutavam um com o outro, a prisão Buster finalmente entrou em colapso após assumir uma força que não deveria ter em sua idade. Junto com o colapso, há também a técnica de selamento da tribulação eterna, que Gruz afirma não poder ser quebrada por 10 tiranossauros.
Ah, o chefe do regimento é tão fofo quando parece sério. Diane olhou para Meliodas com uma expressão ninfomaníaca. É hora de falar sobre isso? Hulk cuspiu enquanto se inclinava no colo de Diane. Como uma pessoa com hábito de limpeza, Marvin naturalmente não se cobriria de poeira, e ele já estava enrolado em um escudo e flutuava no ar. No entanto, esta cena pode assustar todos lá fora. O encantamento é: de jeito nenhum. Jerica olhou para a prisão Buster destruída e para a barreira do selo da perdição eterna em choque. É o poder dos 7 pecados capitais? A boca de Jerica neste momento já pode ser preenchida com uma lâmpada, e o tipo que pode entrar e sair definitivamente não ficará preso. Eu ainda estou. Recue primeiro. Grills ainda é o mesmo, e quando ele vê que a situação não está certa, ele vai se esgueirar e escapar. Ei, espere. Incapaz de ficar chocada, era importante sair da zona de perigo o mais rápido possível, então ela correu para alcançar os passos do grande exército. Capítulo 51. O grupo retornou à pequena cidade de Talumari. Pai. Nesse momento, Sene se jogou nos braços do Dr. Dana, contando seus pensamentos. É muito bom que você esteja bem, Sene. O Dr. Dana ficou muito surpreso ao segurar sua filha naquele momento, e quanto a como ele sobreviveu, o crédito foi naturalmente de Elizabeth. Pai, eu pensei que meu pai tinha. Você ressuscitou? A doutora Dana ainda está viva e choca Piglet diretamente por um ano inteiro. As flores murchas perto da janela estavam florescendo intensamente naquele momento, o que pode ser o retrato do Dr. Dana naquela época, e ele renasceu após a morte. Mas o que estava acontecendo? São exatamente as mesmas cicatrizes de antes. O mesmo? Dana ficou um pouco confusa naquele momento. É uma pena dizer isso, mas como médica, não sei por que ainda estou viva. Seja qual for o motivo, tenho sorte de estar vivo, certo? Meliodas mudou de assunto apropriadamente, ele sabia o porquê, mas aparentemente não queria que ninguém investigasse mais. Então vamos primeiro, e os paladinos que ouvirem as notícias podem invadir a cidade novamente. Meliodas disse adeus ao Dr. Dana. Meliodas. A doutora Dana parou Meliodas quando ele estava saindo. Posso fazer alguma coisa para mostrar minha gratidão? Mesmo que seja uma pequena refeição, disse o Dr. Dana. Então serei respeitoso, então posso muito bem obedecer ao meu destino. Meliodas também sabia que a culpa em seu coração não desapareceria se ele não aceitasse a gentileza do Dr. Dana, e Meliodas era realmente gentil às vezes. Não o envenene de verdade. Hulk realmente não consegue abrir uma panela. Meliodas deu um soco nele e fez sinal para que ele parasse de falar. Nesse momento, no pavilhão do chapéu de porco, Elizabeth, gravemente ferida, foi colocada na sala. Como você pôde estar tão gravemente ferido? Marvin franziu a testa enquanto olhava para o ferimento de Elizabeth. Para nos ajudar a sermos feridos pelo paladino. Diane respondeu à pergunta de Marvin. Parece que vou voltar mais cedo, devo voltar e limpar aqueles bastardos. Marvin pensou sobre a viabilidade dessa viagem. Mas o principal agora é ajudar Elizabeth a se curar. Marvin naturalmente distingue as prioridades das coisas. Luz de cura magia de fé de segunda ordem pode curar bem alguns ferimentos graves, e o efeito é melhor do que a magia de cura comum, mas o consumo relativo é maior. E o mago de mineração em geral não a usará, mas para Marvin, que tem reservas mágicas excepcionalmente fortes, é naturalmente a melhor solução com bons resultados. E não há necessidade de considerar o consumo de azul. À medida que a luz envolvia Elizabeth, os ferimentos no corpo dela cicatrizavam a uma velocidade visível a olho nu, e até suas roupas eram restauradas ao seu estado original. Ok, se houver algum desconforto no corpo, vocês podem trazer isso juntos, e não haverá custo adicional. Marvin brincou com Elizabeth. Obrigada, Sr. Marvin, meu corpo está completamente bem. Elizabeth expressou sua sincera gratidão a Marvin. Curada. Diane olhando pela janela parecia mágica. Já que está tudo bem, vamos para a festa, só que acontece que não precisamos cozinhar hoje, felicidade. Marvin se espreguiçou e liderou o caminho até a casa da doutora Dana. Enquanto o sol se põe no horizonte, todos se reúnem no terraço da casa do Dr. Dana para começar a refeição. Este é Marvin. Acho que não preciso apresentá-lo mais, vocês devem se conhecer. Meliodas apontou para Marvin, que estava sentado na lateral do campo estudando objetos estranhos. A seguir, gostaria de apresentar novamente a classe Pecado da Ganância. Meliodas continuou a apresentar a classe para Elizabeth. É isso, por favor me avise no futuro. Bem disse, sentando-se no barril. O que há de errado com suas roupas? Meliodas se perguntou, esse cara não era um homem nu naquela tarde, e onde ele conseguiu suas roupas? Você realmente tem dinheiro para comprar roupas? Meliodas estava curioso sobre o fato de que ele tinha acabado de sair da prisão. Uma libertação da prisão, de qualquer forma, Ben realmente terá dinheiro? Ben disse indiferentemente de fato no caminho para cá, ele encontrou 2 transeuntes, e aconteceu que eles foram ouvidos quando disseram que Ban era um homem nu, então ele atraiu com sucesso a atenção de Ban, e então o título de homem nu naturalmente mudou de mãos.
Então faz muito tempo que não vejo Diane. Ben olhou para Diane com um sorriso. Gostaria de não ter visto você por mais algumas centenas de anos. Diane olhou para trás. Olá, Lord Ben, eu sou Elizabeth. Elizabeth fez uma breve apresentação de si mesma para Ben. Olá, Lady Wang, o jantar de hoje não é educado, vamos nos dar bem amigavelmente. Ben curvou-se para Elizabeth muito cavalheirescamente. São 6, certo? 6. Hawke disse de repente. Não se confunda, capitão, há apenas 5 pessoas aqui. Ben pensou que era Meliodas falando. Então ele se virou e provocou Meliodas, mas Meliodas olhou para ele com um olhar que não era o meu. São 6 pessoas. Você está louco? A voz veio novamente. Capítulo 52. O quê? Quem está falando? Ben olhou confuso para a voz e viu um pilão ali. Sou eu, disse Hawke. Os porcos estão falando? Os olhos de Ben se arregalaram em choque, e ele parecia um porco morto com o queixo caído, e ele ficou imediatamente assustado e deu um passo para trás. Você só está surpreso até agora. Hawke ligou o modo cuspe novamente. Mentiroso, certo? Porcos falantes ou algo assim. Ben nem acreditou no que via. Este cenário não tem sentido. Ah, entendi. Você é dourado, não é? Ben encontrou uma razão para si mesmo acreditar que porcos podem falar palavras humanas. Não, não é. Diane descartou diretamente a especulação de Ben. Kim está morto, embora sejam apenas rumores. Meliodas compartilhou o que sabia com Ben. TSK. Ben estalou os lábios, sua expressão um pouco decepcionada. Eu não sou um simples porco na frente. Eu ainda sou o chefe da equipe de descarte de sobras, Lord Hawke. Hawke olhou para Ben com uma expressão presunçosa. É incrível, embora eu nunca tenha ouvido falar disso. A operação de Hawke foi capaz de chocar a classe por um ano inteiro. Você já disse olá? Vamos, coma enquanto está quente. A doutora Dan acenou para que todos começassem a refeição, e Diane, que estava sozinha, estava um pouco solitária e, embora não tenha dito nada, queria sentar e comer com todos. Vamos lá. Meliodas foi o primeiro a correr. Que astúcia, capitão. Naturalmente Ban, que é um amigo próximo de Meliodas, não ficará para trás. Sinto muito, Diane, embora haja uma mágica de encolhimento, mas sua duração é de apenas 10 minutos. E na próxima vez que encolher até que o tamanho seja totalmente restaurado, não acho que você queira ficar maior e menor de novo enquanto come, certo? Depois de explicar a Diane as desvantagens da mágica de encolhimento, Marvin propôs uma solução demorada, mas viável. Sério? Os olhos de Diane estavam cheios de antiguidade. Naturalmente, mas talvez eu tenha que lamentar você por um tempo agora. Marvin olhou para Diane se desculpando. Está tudo bem, eu farei isso, confio em você. Diane balançou a cabeça. Vamos, por favor, use-o também. Sene também trouxe comida para o lado de Elizabeth, e Marvin estava naturalmente sentado aqui, afinal, ainda havia alguns detalhes sobre o encolhimento para discutir com Diane. Sinto muito por deixar você comer sozinha. Sene disse a Diane envergonhado. Está tudo bem, estou feliz por poder comer com todos, e talvez eu consiga sentar com todos no futuro. Diane disse com um sorriso. Se ao menos a vida pudesse continuar tão pacífica. Marvin não pôde deixar de suspirar quando olhou para uma imagem tão harmoniosa, mas algumas pessoas não deixariam este mundo se desenvolver tão pacificamente. O Deus Supremo, Rei Deus Demônio, até mesmo as pessoas por trás deles são inimigas. Se você ficar parado, a sorte não virá até você. Essa frase sempre foi acreditada por Marvin, então, para lidar com a Guerra Santa, ele pediu a todos os magos da Associação Mágica que retornassem à Torre do Relógio, se preparassem ativamente para a batalha e então esperassem pela chegada do clã do Deus Demônio, assim como lidassem com aqueles caras do alto do céu. Capítulo 53. Não diga coisas tão teimosas, Capitão Hawke. Neste momento, Ban montou em cima de Hawke e disse palavras bêbadas. Por favor, mestre. Esse cara reconhece o mestre tão casualmente? A última pessoa que se chamava Mestre Marvin olhou para a turma que reconheceu o porco como seu pai, com uma linha preta no rosto. Por favor, me ajude a lidar com esse cara. Hawke estava quase sem fôlego por causa da paixão de Ben. Ban, não vem aqui. Não sei se as palavras de Diane podem ser ouvidas agora. Seria bom se pudesse durar um pouco mais. Elizabeth sorriu. No entanto, a realidade não permite. Nesse momento, os olhos de Elizabeth escureceram um pouco. Qual é o problema? Não estamos tentando dar a todas as pessoas deste país uma chance de aproveitar este momento de lazer? Marvin deu conforto no tempo, e Elizabeth estava em um humor mais um. Diane naturalmente viu que Elizabeth estava de mau humor, então ela também a consolou. Agora, Vossa Alteza Real, eu não sei muito sobre seres humanos e o mundo humano, e para ser honesta, não tenho interesse em entendê-los, mas, se for por você, sinto que também serei capaz de lutar, porque você está tão bonito hoje. Diane ficou impressionada com a fé inabalável de Elizabeth. Como? Ora, eu não fiz nada. Elizabeth corou timidamente quando Diane disse isso. Você tem uma força muito forte, poder suficiente para fazer meu coração e o do comandante do regimento.
Diane não hesitou em dizer palavras de elogio. Embora Marvin não negue o que Diane disse, ela ainda não descobriu o verdadeiro poder de Elizabeth, e quando ela desperta, Elizabeth é realmente poderosa. Lorde Diane. Elizabeth ainda estava um pouco tímida quando disse isso. Agora, Vossa Alteza Real. Bem, qual é o problema? E posso te chamar de Elizabeth? Representam o verdadeiro reconhecimento de Diane de Elizabeth como pessoa, não apenas como uma terceira princesa. Elizabeth aceitou de bom grado a oferta de Diane. Então você não precisa me chamar de senhor novamente. Mas isso, de nada. Dessa forma, os dois olharam para Meliodas e Ben, que estavam intimidando o Hawke no telhado, e fizeram um pacto que pertencia aos dois. Pai, olhe para o céu. Seni disse, apontando para o céu. Isto é, todos seguiram o olhar deles, e havia meteoros no céu, e os rastros desses meteoros formavam uma cruz brilhante. Como uma cena retratada em um antigo poema da Bretanha, o Dr. Dana ficou atordoado com a visão. Sem mencionar que o Dr. Dana ficou atordoado, os outros também ficaram atordoados com a visão. Quando o céu é atravessado por meteoros, a Bretanha está prestes a sofrer a maior ameaça da história. Uma provação que está destinada desde tempos imemoriais e um prenúncio da germinação de uma guerra santa entre o Guia da Luz e o Sangue Escuro. Esta noite está destinada a ser uma noite extraordinária. Há pessoas em todo o continente da Bretanha observando os meteoros e, naturalmente, algumas pessoas adivinharam o chamado presságio, mas Meliodas e eles dormiram profundamente esta noite. Está finalmente chegando? Pai, é melhor você ficar onde deveria estar, e eu protegerei meus irmãos. Marvin está com insônia esta noite, mas o motivo da insônia é que a avaliação de promoção do sistema finalmente acabou.